gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia lá em Jeremias capítulo 18. É bom louvar, adorar o Senhor, receber do Senhor uma palavra, uma direção. Glória a Deus. Profeta Jeremias, capítulo 18. Diz assim: O Senhor deu outra mensagem a Jeremias: Desça até a casa do oleiro e eu lhe falarei ali. Fui à casa do oleiro e o encontrei trabalhando na roda. Mas o vaso de barro que ele estava fazendo não saiu como ele desejava, por isso ele amassou o barro e começou novamente. Então o Senhor me deu esta mensagem: Ó Israel, acaso não posso fazer com vocês o mesmo que o oleiro fez com o barro? Como o barro está nas mãos do oleiro, vocês estão em minhas mãos. Se eu anunciar que uma nação ou reino será arrancado, derrubado e destruído, mas essa nação abandonar seus maus caminhos, não a destruirei como havia planejado. Agora, se eu anunciar que plantarei e edificarei uma nação ou reino, mas essa nação praticar o mal e não quiser me obedecer, não a abençoarei como havia declarado. Até aqui. Amém? Senhor, em nome de Jesus, nós te louvamos, Senhor, por essa manhã. Te louvamos porque o Senhor tem já falado desde, Senhor Deus, da leitura inicial, através dos louvores, através dos hinos que nós cantamos, que nós entoamos a Ti. O Senhor tem ministrado ao nosso coração e a Tua palavra ela é viva e eficaz, ela é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, ela vai profundamente e é capaz de separar alma e espírito, Senhor Deus, e discernir todo tipo de pensamento. Meu Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui reunidos para ouvir a Tua palavra, Senhor Deus, palavra que traz vida, palavra, Senhor Deus, que nos levanta, que nos traz um novo ânimo, em nome de Jesus. Se alguém aqui entrou abatido, se alguém aqui entrou, Senhor Deus, pensando em desistir, que essa palavra possa vir em encontro ao teu coração e estar levantando e trazendo novo refrigério, em nome de Jesus. Senhor, nós entregamos a Ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor, porque só o Senhor é digno, em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Os irmãos podem se assentar. Enquanto eu meditava ao Senhor sobre esta palavra, Deus foi falando comigo a respeito de que nós somos fiéis depositários da graça de Deus. Fiéis depositários da graça de Deus, né? E o texto de Jeremias 18 vai nos falar sobre o momento onde o profeta Jeremias recebe uma direção de Deus para ele ir acompanhar o trabalho de um oleiro. E quando ele vai acompanhar esse trabalho, ele vai ver que o oleiro estava fazendo um vaso com barro, mas o vaso não saiu como ele queria. E ao contrário do que a crença popular acreditava, que o vaso que não estava no formato certo seria descartado e depois um novo seria feito, o oleiro ele amassa o barro todo de novo e ele faz um novo vaso a partir daquela mesma substância, daquela mesma massa, né? E quando ele faz isso, quando o profeta vê o trabalhador fazendo isso, Deus dá a ele uma palavra específica para a nação de Israel e fala assim: vocês são como esse barro, vocês estão nas minhas mãos. E Deus vai além e vai falar assim: se eu falar que vou destruir uma nação e essa nação se arrepender dos seus pecados, eu não vou destruir, eu vou abençoá-la. Agora, se eu falei que vou abençoar uma nação, mas essa nação fazer o que é mal e não me obedecer, eu não vou abençoar, eu vou destruir essa nação. E eu vejo aqui a graça e a misericórdia de Deus, porque
A palavra de Deus vai nos falar, lá em Efésios 2, que nós estávamos mortos em nossos pecados, nós estávamos mortos, havia sobre nós uma condenação da parte de Deus, por causa do pecado de Adão, onde nós iríamos passar toda a eternidade no inferno. E Deus mostra a sua graça nos enviando Jesus, e a partir do momento onde eu e você, nós aceitamos o sacrifício de Jesus, aceitamos aquilo que Ele fez por nós e passamos agora a obedecer ao que o Senhor tem proposto para nós, nós somos salvos. Nós temos o nosso destino mudado pelo Senhor. Então aquilo que Deus tinha falado vai perecer, agora Ele diz vai ser bênção, né? E glória a Deus por isso. E uma coisa interessante é que quando nós olhamos para o oleiro fazendo o vaso de barro, aquele barro somos nós. Nós somos aquela substância, nós estamos nas mãos de Deus e Deus muitas vezes Ele está trabalhando em nós áreas. Eu não sei se você já viu um vaso de barro ser feito, mas ele vai ter processos. Primeiro você tem aquela argila, e ela é uma argila difícil de trabalhar. A argila não é algo fácil de modelar. Então, para um oleiro fazer qualquer tipo de produto, um vaso, ele precisa molhar aquela argila com água. E é da mesma forma conosco. Nós somos pessoas difíceis por natureza. E Deus, para trabalhar em nós, a primeira coisa que Ele precisa fazer é nos molhar com água. A água é a palavra de Deus. A palavra de Deus, muitas vezes, ao longo da Bíblia, ela vai ser mencionada como água. Então, Deus vai estar usando da palavra dEle para nos moldar. Então, nós que temos essa essência errada, nós passaremos agora a receber palavra de Deus em nós e nós vamos nos tornar agora uma matéria que é moldável pelo Senhor. E conforme o oleiro vai trabalhando, o vaso não fica pronto do dia para a noite, ele não fica pronto em poucos segundos. É necessário um investimento de tempo, é necessário que o vaso seja aperfeiçoado a cada passada de mão, a cada roda, a cada girar ali naquela roda. E dessa mesma forma, Deus faz conosco. Então, existem momentos, existem áreas na nossa vida onde imediatamente, assim que a gente aceita o Senhor Jesus e nós estamos caminhando com o Senhor, aquela área especificamente, pronto, rapidamente ela já está moldada para ficar no formato que Deus quer. Agora, existem outras áreas de nossa vida que vai necessitar de um trabalhar mais pesado da parte de Deus, vai necessitar de um trabalhar mais focado da parte de Deus, e nós sabemos quais são essas áreas. Nenhum de nós fica, uau, que áreas são essas? Não, a hora que Deus começa a colocar a mãozinha dela, começa a doer em nós. Ele fala, opa, e você vai ver isso na sua vida quando situações começam a ficar desconfortáveis, quando você sabe que fazer o certo fica difícil de fazer. Nós sabemos o que é fazer o certo, mas fica difícil fazer o que é certo. E Deus vai te colocar em situações onde você vai ter que tomar uma postura do que é certo, mesmo que isso acarrete algum dano para você. Mas a palavra de Deus vai nos garantir que quando nós permanecemos firmes nele, quando nós permanecemos firmes no seu chamado e na verdade, Ele é fiel para nos guardar e nos honrar em toda situação. Então, nós devemos entender que Deus vai estar trabalhando na nossa vida. Às vezes a gente está como aquele barro ali na roda, andando em círculo, e às vezes a gente está achando, nossa, eu estou andando em círculos aqui na minha vida, parece que eu não estou avançando. Confia no Senhor. Ele é o oleiro que está trabalhando na sua vida, e Ele está moldando a sua vida para que ela reflita a glória dEle. Nada mais, nada menos. E quando o oleiro está trabalhando então nesse vaso, e aí repentinamente o vaso sai do formato
que ele estava intentando, Deus não descarta pessoas. Deus não olha para os nossos pecados, ou Ele não olha para as nossas falhas, Ele vai falar, não serve mais para mim. Deus não é assim. Deus é aquela pessoa, Ele nos ama incondicionalmente e Ele vai nos pegar, nem que Ele tenha que desfazer tudo que Ele já fez na nossa vida, mas Ele não desiste de você. Ele vai fazer você de novo. Ele vai começar do zero se for necessário, mas Ele não vai descartar você. Ele não vai te abandonar. Jamais te desampararei e nunca te abandonarei. É o que diz o profeta Oséias. Deus nunca vai nos abandonar à própria sorte. Se existe dentro de nós o desejo de nós estarmos cada vez mais semelhantes com o Senhor, Deus nunca vai nos abandonar à própria sorte. Ele nos ama demais para isso. Quando necessita ser corrigido, então o vaso vai ser desfeito, mas não vai ser descartado. Deus vai reaproveitar os mesmos materiais. Eu quero ler com você algo interessante que a Bíblia vai falar, lá em Romanos, capítulo 9. Porque existem vasos que são vasos de honra e existem vasos que são vasos de desonra. Então, Romanos capítulo 9, versículo 20, vai dizer algo para nós aqui. Aliás, eu quero ler a partir do versículo 17. Ou 16. Portanto, a misericórdia de Deus depende apenas de Deus, e não do nosso desejo, nem dos nossos esforços. Aqui eu quero fazer uma pausa, porque é interessante, não é porque nós somos bonzinhos diante de Deus que Deus vai ainda nos dar uma nova chance. Deus nos dá uma nova chance porque Ele é misericordioso, porque Ele deseja ser misericordioso. Depende apenas dele, não é de um esforço que eu possa fazer ou deixar de fazer. Ele é misericordioso. Versículo 17. Pois as Escrituras afirmam que Deus disse a Faraó: eu te coloquei em posição de autoridade, com o propósito de mostrar em você meu poder e propagar meu nome por toda a terra. Como podem ver, ele escolheu ter misericórdia de alguns e endurecer o coração de outros. Mas algum de vocês dirá, então, por que Deus os culpa? Não estão apenas cumprindo a vontade dele? Versículo 20. Ora, quem é você, mero ser humano, para discutir com Deus? Acaso o objeto criado pode dizer àquele que o criou, por que você me fez assim? O oleiro não tem direito de usar o mesmo barro para fazer um vaso para uso especial, ou um vaso de honra, e outro para fazer um vaso comum? Da mesma forma, Deus tem o direito de mostrar a sua ira e o seu poder, suportando com muita paciência aqueles que são objeto de sua ira, preparados para a destruição. Ele age desse modo para que as riquezas de sua glória brilhem com esplendor ainda maior sobre aqueles dos quais ele tem misericórdia, aqueles que ele preparou previamente para a glória. Então Deus tem separado vasos de honra e vasos de desonra, ou vasos de uso comum. Eu acho interessante essa passagem porque ela vai nos explicar o que acontece lá no livro de Êxodo. E talvez você não tenha lido, mas todo mundo aqui, eu creio que já tenha ouvido falar das 10 pragas do Egito. E quando Moisés é levantado por Deus para tirar o povo da escravidão do Egito, Deus fala para ele o seguinte: Moisés, eu vou endurecer o coração de Faraó e ele não vai deixar vocês saírem. E quando a gente vai no texto e você vai ver que Moisés está falando com o Faraó, Faraó endurece o seu coração, não Deus. A Bíblia deixa muito claro que existem momentos onde Faraó endurece o seu coração, onde ele tem a oportunidade de fazer o que é certo, de aceitar o chamado de Deus sobre a vida de Moisés e liberar o povo.
mas ele rejeita isso. E aí, em outras ocasiões, você vai ouvir e você vai ler lá, Deus falando assim, e Deus endureceu o coração de Faraó. Porque existem momentos onde Deus espera que nós tomemos a decisão correta para fazer a vontade dele. Até chegar o momento onde, se nós tomarmos consecutivamente decisões e decisões que são contrárias à vontade de Deus, o próprio Deus endurece o nosso coração. Ele fala, você não quer. E aí, ao invés de sermos vasos para honra, nós seremos vasos para desonra. E eu quero chamar a sua atenção, porque aqui a Bíblia está falando de vasos que já foram feitos, tá? Ou seja, pessoas que já receberam revelação de Deus, pessoas que já foram ministradas pelo Senhor, e esse é um chamado de atenção para nós. Nós podemos estar vindo aqui na igreja e receber a palavra de Deus e sermos transformados pelo Senhor, mas eu preciso guardar o meu coração para que eu não venha a consecutivamente fazer aquilo que desagrada a Deus. Porque quando eu faço aquilo que é errado várias e várias e várias vezes, na primeira vez eu vou saber que é errado. Na segunda vez eu vou lembrar que é errado. A partir da terceira vez eu já vou achar que é normal. A Bíblia tem um nome para isso: iniquidade. Iniquidade é quando eu aceito o pecado como algo natural na minha vida. Eu não posso aceitar o pecado como algo natural. Você não pode aceitar o pecado como algo natural. Aquilo que é pecado, e a Bíblia diz que é pecado, nós devemos considerar pecado. E aquilo que Deus abençoou, consagrou, nós devemos entender que é abençoado pelo Senhor. Amém? Glória a Deus. E aí você pode pensar, mas e com relação a mim? Abre, por favor, Lucas. Vamos ver o que Jesus tem a falar para nós. Lucas, capítulo 5. Versículo 33. Diz assim: algumas pessoas chegaram a Jesus e disseram: os discípulos de João Batista jejuam e oram com frequência, e os discípulos dos fariseus também. Por que os seus discípulos vivem comendo e bebendo? Olha que coisa interessante. Então João Batista estava ministrando, ele era a voz que clama no deserto, é a pessoa que veio para aplanar o caminho, e todos os discípulos dele tinham por costume jejuar e orar. E essas pessoas que se aproximaram de Jesus falaram que os discípulos dos fariseus também faziam isso. Olha que interessante. Ele coloca eles tudo no mesmo pacote. E aí pergunta para Jesus, por que os seus discípulos não fazem isso? A resposta de Jesus, ela é esclarecedora. Jesus diz o seguinte: por acaso os convidados de um casamento jejuam enquanto festejam com o noivo? Um dia, porém, o noivo lhe será tirado e então jejuarão. O que Jesus está falando aqui é o seguinte: eles, os discípulos de João Batista, jejuam e oram buscando receber revelação de Deus. Quem é Jesus? Deus. Então não era mais fácil eles estarem seguindo Jesus e recebendo revelação diretamente de Jesus? Às vezes as pessoas olham para práticas com uma visão de religiosidade e se esquece da graça de Deus revelada ali. Jesus estava ali, ele é a vontade, a verdade de Deus revelada, andando no meio das pessoas, e ainda existiam pessoas que não acreditavam nele, por isso ficavam orando e jejuando, enquanto deveriam estar ali celebrando com o noivo. E esse é o chamado à atenção de Jesus. Eles estão fazendo isso, mas isso é normal quando você está na presença do noivo? E aí, os
essas pessoas que perguntam a Jesus fazem a mesma associação, eles ligam aquelas pessoas, seguidores de João Batista, com os discípulos dos fariseus, enquanto que os discípulos de Jesus viviam na liberdade de estar na presença do noivo. Eu quero chamar a sua atenção aqui, porque nós devemos sim orar e jejuar, não entenda de forma errada, mas nós devemos fazer isso com entendimento. Nós devemos orar, nós devemos jejuar sabendo aquilo que nós estamos fazendo, nunca fazer algo como se fosse natural, como se fosse, é comum. Eu tenho que entender que o jejum ele existe para fazer a minha alma ficar fraca, para que meu espírito possa ouvir o Espírito de Deus, para que eu possa entender aquilo que Deus tem falado ao meu coração. Eu tenho que orar não com vãs repetições, como Jesus já nos alerta, mas ele fala, ore sabendo que Deus os ouve. Hebreus vai nos falar que nós devemos nos aproximar diante de Deus com a posição certa, com a postura certa, e que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se achega diante de Deus creia que Ele existe e que Ele abençoa aqueles que o buscam. Então eu tenho que tomar muito cuidado para não fazer as coisas certas, porém com uma visão errada de como fazer as coisas. Então eu posso ser um vaso feito pelo Senhor, eu posso ter sido tratado pelo Senhor e eu posso ser um vaso que foi renovado, restaurado, mas eu estou sendo usado para coisas comuns. Deixa eu te falar, Deus quer que você seja um vaso de honra, um vaso que se destaca, porque quando você se destaca, a glória de Deus é revelada no mundo. Quando você se destaca, a glória de Deus se revela através da sua vida, porque não é você que está se sobressaindo, é a presença de Deus em você que está sobressaindo. Então não trate como comum aquilo que Deus fez sagrado. Aí Jesus vai adiante. Jesus também lhes apresentou a seguinte ilustração, ele ainda está falando disso. Ninguém rasgaria um pedaço de tecido de uma roupa nova para remendar uma roupa velha. Se o fizesse, estragaria a roupa nova e o remendo não se ajustaria na roupa velha. E ninguém colocaria vinho novo em velhos recipientes de couro. Algumas versões vão falar velhos vasos. Os recipientes velhos se arrebatariam, deixando vazar o vinho e estragando o recipiente. O vinho novo deve ser guardado em recipientes novos. E ninguém que bebe o vinho velho escolhe beber o vinho novo, pois diz, o vinho velho é melhor. Aqui Jesus está falando de duas coisas para nós. Quando Jesus fala sobre roupa, ele está falando de santidade. Não adianta eu ter uma roupagem velha, falando de pecados, eu estar envolto em pecados, e eu tentar pegar um pedaço da santidade de Jesus e colocar para remendar aquela falha dentro de mim. Eu preciso ser totalmente limpo, porque senão vai estragar a minha vida. Jesus não vai ter qualquer diferença, mas vai estragar a minha vida. Eu estou trazendo condenação sobre mim. Eu devo estar buscando ser totalmente limpo pelo Senhor, não apenas para remendar um pedacinho, uma falha minha que agora está apertada. Então, quando Jesus fala aqui de roupa, ele está falando de santidade. Não adianta eu fazer isso, eu tirar um pedaço de santidade para remendar algo que está velho. Eu devo jogar fora todas essas roupas velhas e me revestir de roupas novas de santidade. E aí ele vai adiante, ele vai falar sobre vinho. Quando Jesus está falando de vinho nessa passagem, ele fala da aliança dele conosco. Vinho é sinal de aliança, de sangue de Jesus conosco. Ninguém coloca vinho novo, ninguém coloca uma aliança nova em um vaso velho. Ninguém vai participar, experimentar
das grandezas dessa aliança nova que nós temos em Jesus, se nós ainda formos um vaso velho. Porque Jesus alerta, o vaso velho vai se explodir, vai se arrebentar, não consegue comportar o peso do vinho novo. Ó, e vai adiante. E quem bebe o vinho velho, está falando, se o vinho novo é uma nova aliança, o vinho velho é o quê? Uma velha aliança. As coisas antigas. Ninguém que bebe o vinho velho, que vai atrás das coisas antigas, vai gostar do vinho novo, vai falar o vinho velho é melhor. Está falando para nós sobre tomarmos decisão. Eu e você, nós precisamos e nós devemos buscar ser restaurados pelo Senhor, sermos renovados. A Bíblia vai falar que nós devemos renovar a nossa mente, renovar as nossas atitudes, renovar aquilo que nós temos, a nossa forma de pensar, a nossa forma de falar, para que a vontade de Deus seja manifesta em nós, para eu experimentar da grandeza de Deus, do propósito de Deus em minha vida, eu tenho que ser renovado pelo Senhor. Porque se Deus, na misericórdia dele, não vai derramar esse vinho sobre a minha vida, porque eu vou explodir. Eu não vou comportar isso se eu ainda tiver dentro de mim práticas que são desprezíveis diante de Deus. Práticas que são do passado. Mas ao mesmo tempo ele vai fazer um alerta aqui. Eu também não posso ficar bebendo do vinho antigo. Eu não posso confiar agora naquilo que me foi passado, às vezes de geração em geração, ou aquilo que eu aprendi no mundo. Porque se eu estiver bebendo dos dois, a minha natureza e a sua natureza humana vai querer aquilo que o mundo oferece. Mas eu tenho que ter esforço. Por isso que a Bíblia diz, e o reino de Deus é tomado à força. É mediante esforço. Eu tenho que me esforçar para abandonar tudo aquilo que eu fazia no passado, aquilo que é comum da minha natureza, perseguir e ir em direção àquilo que Deus tem preparado e já preparou de antemão para a minha e a sua vida. Abre, por favor, em 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 5. O apóstolo Paulo vai nos fazer uma grande revelação. Grande revelação. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 16. Portanto, não avaliamos mais ninguém do ponto de vista humano. Em outros tempos, pensávamos em Cristo apenas do ponto de vista humano, mas agora o conhecemos de um modo bem diferente. Logo, todo aquele que está em Cristo se tornou uma nova criação. A velha vida acabou e uma nova vida teve início. Paulo está falando para mim e para você que uma vez que agora eu aceitei ao Senhor Jesus, eu sou uma nova criatura. As coisas velhas ficam para trás e agora eu tenho que entender que eu sou um vaso novo diante de Deus. Ele pegou aquele vaso que estava todo deformado através das acusações, através de mentiras que às vezes eu e você falamos, ou às vezes por causa de traumas que a gente passou, um vaso ficou totalmente deformado. A partir do momento que eu vim para Jesus, Deus desfez aquele vaso e Ele fez um vaso novo. Você é nova criatura em Deus. Você é nova criatura no Senhor Jesus. E porque você é nova criatura, Deus pode depositar em você vinho novo. Uma aliança nova, uma aliança onde você pode crescer diante de Deus e, consequentemente, vai crescer diante das pessoas também. A presença de Deus inunda o seu ser. Você é uma nova criatura.
Eu quero chamar o grupo de louvor, eu quero adorar ao Senhor na beleza da sua santidade, porque Deus vai falar algo para mim e para você lá em 2 Timóteo. No capítulo 1, versículo 14. Eu vou ler o versículo 13. Apegue-se com fé e amor em Cristo Jesus ao modelo do ensino verdadeiro que aprendeu de mim, pelo poder do Espírito Santo que habita em nós. Guarde a verdade preciosa que lhe foi confiada. O original fala, você é fiel depositário, você é guardião da verdade, você é guardião da palavra de Deus, ela habita agora em você. Você é vaso novo, você agora recebe da parte de Deus coisas novas, coisas que vêm do alto, uma mente nova, uma mente sã. Às vezes a mente nossa, ela tem desejos estranhos, ela vai ter pensamentos que são de morte, ela vai ter pensamentos de baixa autoestima, pensamentos que muitas vezes são prejudiciais à nossa saúde, mas Deus te deu uma mente nova, Deus te deu a mente de Cristo, uma mente que é vitoriosa, uma mente que não olha as dificuldades, mas sabe que Deus opera até nas dificuldades. Sabe que Deus tem sempre algo bom depois da tempestade para nós. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas, sejam elas boas, sejam elas más, no final a vontade de Deus ela vai ser boa, perfeita e agradável para Ele. E se é para Ele, é para mim e para você também. Senhor, em nome de Jesus, coloque-se de pé. Coloque a mão sobre o seu coração. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, nós estamos aqui nessa manhã e recebemos a Tua palavra, Senhor, que diz que nós somos fiéis depositários da Tua graça, meu Pai, da Tua verdade. Em nome de Jesus, Senhor, que a gente nunca venha se esquecer de que nós somos agora vasos de honra, Senhor. Senhor, eu oro sobre a vida de cada irmão, de cada irmã aqui, que o Senhor esteja renovando, Senhor Deus, as suas mentes, renovando, Senhor Deus, os seus sentimentos. Senhor, se alguém aqui às vezes se olha, Senhor, com uma visão pessimista, com uma visão derrotada, que o Senhor venha nesse momento estar renovando, meu Pai, a sua forma de pensar, a sua forma, Senhor, de se ver, em nome de Jesus. Senhor, se alguém aqui tem sido acusado, se alguém aqui tem passado, Senhor Deus, por provações, por situações difíceis, que o Senhor nos faça lembrar de que nós somos vasos de honra. E ninguém guarda vaso de honra, Senhor, debaixo da mesa, mas é colocado em local de destaque, meu Pai. Então, em nome de Jesus, que o Senhor esteja trabalhando em nós, esteja, Senhor Deus, trabalhando na nossa paciência, na nossa fé, para que a gente possa receber cada vez mais do Senhor a certeza de que o Senhor está operando algo, Senhor. O Senhor está operando algo enquanto nós estamos dormindo, enquanto nós estamos no nosso trabalho, enquanto nós estamos conversando. O Senhor está operando milagres, Senhor Deus. O Senhor tem feito grandes coisas no nosso meio e o Senhor não parou. O Senhor tem coisas ainda que estão sendo planejadas, coisas que estão sendo colocadas em ação e nós ainda não vemos, mas pela fé nós tomamos posse. Em nome de Jesus. Senhor, se alguém aqui tem precisado, Senhor, de uma resposta Tua sobre situações difíceis, sobre situações, Senhor, que envolvem a justiça, que o Senhor esteja operando milagre em nome de Jesus.
Senhor Deus, nós cremos que o Senhor é o nosso advogado, o Senhor é aquele que batalha as nossas causas, Senhor, e nós não devemos ter medo, nós devemos confiar no Senhor, porque no confiar e no descansar está a nossa força. Nos dê força, Senhor, para viver esse dia mal. Nos dê força, Senhor Deus, para enfrentar as dificuldades. Nos dê força, Senhor, para nós permanecermos de pé quando o dia ruim vier, quando a situação difícil se achegar próximo de nós. Nos dê força para nós perseverarmos, porque quando nós perseveramos, nós iremos desfrutar da vitória que o Senhor tem preparado. Pois a tua palavra nos diz que o teu coração não se agrada daquele que olha para trás e que abandona o arado, mas o Senhor se alegra de nós perseverarmos. E o tempo está próximo, aonde o Senhor estará restaurando grandes coisas que no passado foram perdidas. Em nome de Jesus, abençoe a vida de cada irmão, de cada irmã, que a gente tenha uma semana abençoada na Tua presença. Assim nós oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, Senhor.